no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3. É um texto bem conhecido dos irmãos, profeta Daniel, capítulo de número 3. Profeta Daniel, capítulo 3, e o versículo de número 19. Está escrito assim: Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram matados com as suas capas, os seus calções, os seus chapéus e as suas vestes, foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram matados dentro do forno de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Aleluia, glória a Deus. Talvez tenha alguém no meio do fogo aqui nessa noite, né? Mas ele não vai te consumir. Aleluia, glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos e irmãs. Glória a Jesus. Tá, então eu vou tentar, é que eu não tenho muito hábito. Mas assim, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, né, e as irmãs, nesse texto que nós acabamos de ler. E queria pedir às meninas que se puderem separar 2 textos para nós estarmos lendo juntos. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16, e a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 11. Oi? Isso, é assim mesmo, tá? Já eu peço para colocar, tá bom? Essa história, irmãos, é muito conhecida, né? Nós já ouvimos muitas vezes, muitas pregações sobre esse texto, e esses dias para trás eu estive lendo esse texto e pensando um pouco sobre ele, e acredito assim, irmãos, que dificilmente nós, no tempo que nós estamos vivendo, passaríamos por um momento assim, tão crítico igual esses irmãos passaram, tá? A gente, Deus ainda permite, ainda de vez em quando, né, uma luta, algumas batalhas na vida da gente, para a gente exercitar a fé da gente, exercitar a nossa confiança no Senhor. Mas a gente olhando para a vida desses irmãos aqui, a gente percebe que as batalhas deles eram assim muito terríveis, né? Muito terríveis. Hoje nós enfrentamos outras formas de atuação maligna, né? Enfrentamos algumas sutilezas, algumas coisas que elas já não vêm assim de maneira tão agressiva como veio nesse caso aqui, né? Um ídolo levantado por um imperador, um homem poderoso, e um grupo de pessoas
serem obrigadas a se dobrar, a se ajoelhar diante daquela imagem. E esses homens que aqui estão, esses 3 homens, eles então se recusaram, né? Eles não se prostraram. Os irmãos, né, que ensinam, que instruem da Bíblia, eles dizem que, num primeiro momento, né, tinham sido levadas 10.000 pessoas, e dentre os quais estavam esses irmãos aqui. Então, por isso, eles dizem, fazem aquela conta, que 9.997 pessoas se prostraram, mas a gente sabe que havia outros povos ali, outras pessoas, então, uma infinidade de pessoas acabavam, quando aquela música tocou, né, e aquela estátua levantada por Nabucodonosor foi adorada, foi reverenciada pelas pessoas que ali estavam. E aí, quando olharam para o meio da multidão, tinha 3 homens lá que não se prostravam de jeito nenhum, que não se inclinaram àquela estátua. Então, aqueles homens, né, que sabiam da vaidade daquele rei, do gosto, né, que alguns homens têm por poder, por mandar, por comandar, entregaram eles, falaram: olha, tem 3 rapazes aí, que são daqueles trazidos lá, dos deportados lá, que eles não fazem questão nenhuma, não se importam com o que o rei diz, e eles não servem aos seus deuses, nem adoram a estátua que você levantou de jeito nenhum. E a Bíblia diz então, irmãos, que o rei ficou irado, que o rei mudou o seu semblante, e ele decidiu, naquele momento, jogar aqueles 3 rapazes dentro dessa fornalha de fogo ardente. E acredita-se, irmãos, que, eu não sei, eu não conheço a vida dos irmãos aqui, mas acredito assim que ninguém aqui já passou por uma experiência tão contundente assim para defender a sua fé no Senhor nosso Deus. A gente passa por lutas às vezes que a gente, na verdade, nem recebe livramento e nem sabe que recebeu o livramento, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava perto mesmo de São Paulo, na Vila Jaguar, onde a gente tem uma igreja lá, e eu morava do ladinho da igreja, e morava num apartamento que a igreja tem em cima, assim, e guardava o carro, como na igreja não tinha garagem, guardava o carro numa garagem alugada mais acima. E eu cheguei para guardar o carro, guardei o carro, desci, tinha uns irmãos no portão da igreja, aí cumprimentei eles, tal, subi. Quando eu estava cumprimentando eles, virou um carro da rua, assim, um carro vermelho, e bateu com a frente no chão, assim, saiu aquele fogão, subiu a rua, e eu entrei. No outro dia, quando eu saí, que eu fui pegar o carro, tem um chaveiro do lado da garagem. Aí eu estou abrindo o portão, aí chega o chaveiro, ele está lá até hoje, esse senhor, ele está agora bem debilitado, a gente ora por ele, e ele chegou assim: rapaz, você não viu o que aconteceu com você ontem? Aí eu falei assim: eu? Aí ele falou assim: você não viu? Eu falei: eu não vi nada, absolutamente nada. O que aconteceu? Ele falou assim: olha, eu vou te contar a história toda, porque eu fiquei olhando assim, rapaz, eu falei: não, Deus existe, Deus existe. Ele falou assim: olha, à tarde, nós estávamos aqui na nossa oficina, no chaveiro, e apareceu aqui um cachorrinho, muito bonitinho, pequenininho, e engraçadinho demais, a gente ficou brincando com ele aqui a tarde toda, e acabei colocando água aqui para ele, e à noite, deu umas 7 e pouca da noite, eu estava jantando, e eu me lembrei que o cachorrinho estava aqui fora, eu falei: vou lá levar comida para ele. Quando eu saí, que eu vim aqui na garagem, você estava colocando o carro na garagem, você desceu e estava abrindo o portão. E aí eu vi que você estava bem distraído assim, e eu olhei para o outro lado da rua, estava vindo 3 rapazes. Eles deram um toque no outro assim, um tirou a arma, ficou do outro lado da rua, o outro tirou a arma, os 2 atravessaram a rua e vieram na sua direção.
E aí eu fiquei assim, o que eu faço, e eu fiquei sem saber o que eu fazia. Eu acendi a luz da garagem. Na hora que eu acendi a luz da garagem, eles assustaram, ficou aquele, né, vai, não vai. Enquanto isso, você foi abrindo o portão e entrou, guardou o carro. Depois você desceu a rua, você não reparou que desceu 2 rapazes do seu lado, caminhando? Eu falei, então, porque o que eles fizeram? Eles desistiram, voltaram, juntaram os 3, foram descendo perto de você, passaram pelos irmãos da igreja, você parou lá no portão, aí você não viu aquele carro que subiu? Eu falei, vi. Ele falou, então, eles roubaram o carro do vizinho na rua de baixo, Aí ele falou assim, agora você quer saber uma coisa interessante demais? É que quando eu fui colocar comida para o cachorrinho não estava mais aqui, nunca mais apareceu, nunca mais vi o cachorrinho. E sim, irmãos, esse é o jeito do nosso Deus livrar a gente, né, de socorrer a gente. Então, é difícil falar assim, que a gente vai enfrentar uma situação como esses rapazes enfrentaram. Mas eu tenho certeza que muitos irmãos aqui têm experiências de livramento, de socorro, de cuidado de Deus sobre a sua vida, e às vezes coisas que você nem viu, nem percebeu, mas Deus te guardou, Deus te livrou, Deus te amparou. Então, fico pensando assim, mas pastor, no que então que nós nos assemelhamos a esses irmãos? E eu acredito, irmãos, que nós nos assemelhamos a esses irmãos num aspecto muito importante e que às vezes nós não prestamos atenção. Nós nos assemelhamos muito a eles no fato de nós sermos peregrinos. Eles eram peregrinos. Aquela não era a terra deles. Eles não estavam num lugar que facilitava para eles servirem a Deus. Eles estavam ali, até o nome que eles eram chamados, não era o nome deles. Porque o nome desses 3 moços era Misael, Azarias e Ananias. 3 nomes ligados à cultura deles, à fé que eles tinham, ao Deus que eles serviam. Mas agora eles estão onde? Numa terra estranha, debaixo de um jugo, e um jugo tão intenso, que até os seus nomes foram mudados, e foram dados a eles nomes que os irmãos sabem, eram nomes de adoração a deuses pagãos. Então eles estavam pressionados por quê? Porque eles não eram daquele lugar, aquele não era o mundo deles. Eu confesso para os irmãos, queridos, que eu estranho muito, quando eu vejo em algum momento a igreja discutindo com o mundo, discutindo politicamente com o mundo, entrando de cabeça em algumas questões aqui desse mundo, como se este mundo tivesse a condição de trazer um alívio para a gente, uma facilidade para a gente, no sentido de servir ao Senhor nosso Deus. E na verdade, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é muito clara quando ela fala de nós aqui nesse mundo, da igreja aqui nesse mundo, da nossa relação com esse mundo. As irmãs, eu pedi para elas colocar ali agora, Jesus, ele foi muito claro quando ele orou. Ele estava orando pelos seus discípulos, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, falando com o Pai sobre eles, os que Deus tinha dado a ele, e que nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. E o Senhor estava orando, e o Senhor pediu então, olha, eu oro por eles, eu não peço ao Senhor que os tire do mundo, mas eu peço ao Senhor que os guarde do maligno. Ele diz, olha, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Vamos ler esse versículo? Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Mais uma vez. Ele estava orando pelos seus discípulos, mas depois ele ele te inclui nessa oração, porque chega um momento que Jesus disse, olha, e eu oro, não somente por estes,
mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, se você é alguém que pela palavra do Senhor, você creu em Jesus, você entregou a sua vida para Jesus, Jesus orou por você e ele disse: olha, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aleluia. E é por isso que o mundo às vezes é hostil com a gente, não gosta do jeito da gente, não gosta das coisas que a gente fala. Aliás, eles gostam da gente quando nós falamos do jeito que eles gostam, quando nós participamos, aí a gente fica como um crente legal, um crente gente boa, um crente, né, que não é cabeça dura, um crente que não é quadrado, um crente, e aí vai, né, um tanto de elogios, mas é só você querer, sabe, ser sal, é só você querer ser luz, é só você querer ser diferente, que num instantinho esse mundo começa a ter desconforto com a gente, desconforto com as coisas que você fala, desconforto com a tua forma de pensar, e é bom que seja assim, é bom que seja assim, é uma evidência de que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, nós nos assemelhamos com esses irmãos nesse aspecto. Eles estão na Babilônia, né? E curiosamente, né, esse mundo é chamado em Apocalipse de a grande Babilônia. E Deus nos permite viver aqui nesse mundo, mas Deus é muito claro comigo e com você. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Há pouco tempo atrás estava uma coisa terrível aí, né? E eu não quero entrar nesse mérito de jeito nenhum, irmãos, mas assim, quem vai ganhar, quem vai perder, e eleição, e isso e aquilo, e às vezes dá uma impressão assim, irmãos, que dependendo do que acontecer nesse mundo, a igreja vai se acabar. Irmãos, a igreja de Cristo, ela nunca vai se acabar. No céu não vai ter Bradesco, no céu não vai ter Banco do Brasil, no céu não vai ter um tanto de instituição terrena, mas no céu vai ter a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, né, nós somos quase que arrastados para alguma coisa, como se nós fôssemos dependentes daquilo. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus, que nós dependemos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Aleluia! Muitos do suposto salvador de igreja ou perseguidor de igreja do nosso tempo não existiam há séculos atrás, e a igreja veio passando por todos esses séculos, e ela vai passar, ela vai até o fim, e ela vai ser arrebatada para a glória do Senhor nosso Deus. Aleluia! A igreja, ela não tem o seu destino traçado pelos governos da terra. A igreja tem o seu destino traçado pelo Deus Todo-Poderoso, por Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Então, nós precisamos de compreender e não ficarmos tristes, sabe, irmãos, quando o mundo for hostil com a gente, quando o mundo não nos entender, quando o mundo de alguma maneira nos censurar, quando seja numa determinada idade ou na faculdade, você está lá e sabe, você percebe aquela resistência, não se assuste, é por causa disso, é porque você não é do mundo, você não é. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 11, o Pedro, ele vai falar disso com os irmãos. Vamos ler juntos o que ele diz? Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Então, eu não quero nem entrar no mérito das concupiscências carnais, mas como que Pedro nos chama? Amados,
peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Pedro está dizendo, olha, vocês não são dessa terra, vocês estão de passagem, são peregrinos, nosso destino é outro, nosso endereço é outro, nosso alvo é outro, nosso objetivo é outro. O apóstolo Paulo, né, ele fala disso na carta aos Filipenses, e Paulo tem uma linguagem muito interessante, né, ele fala que ele foi alcançado para alcançar a Cristo. E se tem alguém que podia ficar falando de um passado maravilhoso, era o apóstolo Paulo, né? Das coisas que ele fez, como ele se converteu, tudo. Mas ele dizia assim, olha, eu faço uma coisa, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu corro. E ele fala que ele quer alcançar a Cristo. E ele quer ver o seu corpo de humilhação sendo transformado e ter um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. E ele vai dizer com toda clareza, a nossa pátria está nos céus, da onde nós aguardamos a bem-aventurada aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual irá transformar o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao seu corpo glorioso. Então, irmãos, esse é o grande anseio do verdadeiro cristão. Ele olha para o céu, ele olha para Deus, ele não coloca esperanças nesse mundo, ele vive aqui, mas ele sabe que tem coisas aqui que ele diz, olha, eu não posso me prostrar, eu não posso me entregar, eu não posso me dobrar, eu preciso continuar de pé, eu preciso continuar adorando a Deus, eu preciso continuar glorificando ao Senhor. E os irmãos sabem que tem se levantado muitas coisas, com o intuito de nos fazer nos prostrar, nos inclinar. Então eu venho dizendo para os irmãos que esses 3 irmãos aqui, nesse momento, a gente se assemelha muito com eles, nessa hostilidade, nesse desejo que as pessoas têm, às vezes, sabe, de destruir a crença que nós temos, de arrancar ela da gente. E eu vejo assim, irmãos, nesse texto, pelo menos 3 coisas, tem várias, mas 3 coisas assim que eu acho muito interessantes na postura desses irmãos, como peregrinos, e que são coisas que nós precisamos tê-las no nosso coração. Eles dão lições para a gente sobre como ser um bom peregrino. Eu fico olhando, não seria cômodo, pastor Júnior, eles falaram assim, ou como seria cômodo para Daniel também, né? Falar assim, eu vou me prostrar aqui, né? Eu só vou dar uma ajoelhadinha, 2 minutinhos, mas você sabe, no meu coração eu sou crente, né? No meu coração, Deus conhece o meu coração, O Daniel poderia ir para a casa dele, é 1 mês só, Deus sabe todas as coisas, eu vou fechar a minha janela, e durante 1 mês, eu vou orar escondidinho, eu vou deixar. Mas eles dão as lições para a gente, irmãos, de como nós nos posicionarmos. E uma primeira coisa importante para a gente pensar, irmãos, é que nós não podemos abrir mão do que é fundamental. Tem coisas que elas são fundamentais. Olha que coisa interessante. Quando eles chegam, olha, a partir de agora, vocês vão se chamar isso, isso e isso. Você não vê, e o próprio autor que escreveu o livro,
ele cita isso, que eles foram chamados desse nome. E vocês viram o tanto de vezes que o nome deles é enfatizado aqui, enfatizado, enfatizado, enfatizado. Eu acho isso muito interessante, porque você reparou como que o crente às vezes é chamado? Doido. Quantas irmãs da igreja que em outras épocas da sua vida, em outro momento, ou até atualmente, já ouviu, você vai lá na igreja porque você gosta do pastor, porque o pastor é bonito, você vai lá dar dinheiro para o pastor, você vai lá, quanto que se ouvia isso? Eu me lembro de uma irmã, que a Rosângela, eu fui visitar um dia, pregar na igreja que ela congregava, era uma congregação nossa, ela é muito amiga da minha esposa, a gente conversando, aí eu falei, Rosângela, e o Eduardo, ele não está vindo aqui na igreja? Ela falou assim, Yolanda, ele não tem congregado não, ore por ele e tal, olha, mas também se ele vier aqui, ele não deixa eu voltar aqui, porque esse pastor aí é muito bonito, esse menino, era um pastor muito bonito, né, um rapazão que estava dirigindo a congregação, ela falou, se ele vê esse rapaz, ele não deixa eu voltar aqui. Às vezes as pessoas têm essa ideia. Imagina, vocês acham que quantas vezes eu já fui chamada, a gente é chamado de ladrão, pastor Júlio. Você pode trabalhar, você pode apresentar o seu extrato do banco, você pode mostrar que durante 30 anos de ministério, o que você conseguiu foi comprar, foi uma casa, como todo mundo às vezes consegue, que você não enriqueceu, que você vive uma vida simples, mas não adianta. Então, meus irmãos, nós, olha, chame o mundo a gente do que quiser, nós que precisamos de saber quem nós somos. Você quer me chamar de Sadraque, de Mesaque, de Abednego? Pode chamar. Mas eu quero que você coma aqui essas coisas aqui que o imperador está mandando, e isso aqui faz parte do nosso culto, você comer. Não, essas coisas aí a gente não come, não. Você quer me chamar de Sadraque, Mesaque, Abednego? Pode chamar. Mas agora a gente quer que você se prostre aqui dentro dessa massa. Não, isso aí eu não faço, não. Nós precisamos, irmãos, de descobrir na vida da gente, na vida cristã, o que é fundamental. E não abrir mão do que é fundamental. Não adianta a gente entrar em luta, entrar em briga, entrar em discussão de coisas que às vezes elas não são fundamentais. São gostos da gente, um jeito que a gente gosta, uma maneira que a gente gosta, e que não necessariamente Deus está preocupado com aquilo. Agora, tem coisas que elas são fundamentais, e você nunca deve abrir mão daquilo que é fundamental na tua relação com o Senhor nosso Deus. Nunca abra mão. A gente olha para a Bíblia, tem coisas que é fundamental, congregar é fundamental. Então não entra nessa história de virar desigrejado. Louvar a Deus é fundamental, estar com os irmãos é fundamental, ser membro da igreja é fundamental, participar das coisas da igreja é fundamental, orar a Deus é fundamental, ler a palavra é fundamental, adorar a Deus nos cultos é fundamental, buscar a direção do Espírito Santo para a vida é fundamental. Não abra mão das coisas que são fundamentais. Não abra mão. Aleluia. Eu tenho um amigo, um dia ele me perguntou assim, ele comentou comigo, ele falou, Orlando, e olha, pastor Júnior, que ele é um camarada assim, bem firme com as coisas. Um dia ele me perguntou assim, Orlando, é pecado um rapaz vir a um culto com a camisa do Barcelona? Aí eu falei, rapaz, você inventa cada história. Aí ele comentou comigo, falou, está vendo, Orlando? O que eu tenho buscado para a minha vida é entender o seguinte, se isso é uma coisa que ofende a Deus, ou se é da minha cultura. Porque ele falou assim, olha, vai que aquele rapaz, ele entende que a melhor camisa que ele tem é aquela.
que as outras dele tão veinha, tão furada. E eu falo, irmãos, porque eu passei por isso. Eu jogava num time de vôlei em Belo Horizonte, e a melhor camisa que eu tinha era do nosso time, ela era bonita e tal. Então, sábado à noite eu saía com ela. Mas não é porque eu queria sair com ela, mas porque eu entendia que aquela era a melhor que eu tenho. E ele comentou comigo, ele falou assim, o que é melhor? O rapaz vir no culto com a camisa do Barcelona, sentar e ouvir a palavra de Deus, ou a gente proibir ele de entrar e ele não ter acesso à palavra de Deus? Eu falei, aí você me apertou, né? Porque às vezes, irmãos, o que acontece com a gente? A gente briga pelo que é secundário e abre mão do que é fundamental. E na nossa peregrinação, a gente tem que sempre procurar descobrir, olha, o que é fundamental, o que eu não posso abrir mão de jeito nenhum, o que eu não posso negociar de jeito nenhum. E aí, quando você descobrir, olha, essas coisas aqui eu não posso negociar, não abra mão delas. A postura desse rapaz é essa. Pode chamar a gente do jeito que quiser, pode dar o nome que quiser para a gente, agora, dentro de mim, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Deus, e eu não vou me prostrar. Eu poderia ser, nesse momento, assim, sabe, conivente, ser partidário, me ajoelhar aqui e falar que Deus conhece o meu coração, mas não, tem horas, irmãos, que nós precisamos nos posicionar. Então, esse é um aspecto que nós nos assemelhamos muito a esses irmãos. Como peregrinos, nós não podemos abrir mão do que é fundamental. Tá bom, irmãos? Posso continuar? Uma segunda coisa que eu estava lendo nesse texto e pensando, né? Não deixe para decidir de última hora. Aqui tem um monte de irmãos já experientes, e que a decisão que você tinha que tomar sobre a sua vida já tomou bastante tempo. Mas tem também alguns mais jovens. E tem coisas, irmãos, que a gente não pode deixar para decidir na última hora. Eu acho interessante que quando chega a notícia, né, e diz assim, olha, tá escrito aqui, né, que viu, fala aqui, ó. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Ou seja, eles realmente se posicionaram. Nós não vamos nos prostrar. Os homens vêm e entregam eles. Olha, aqueles 3 homens que o Senhor constituiu, deu posição para eles, eles não se prostraram. O rei chama os 3 e começa o diálogo. É verdade que vocês não se prostraram, tal? É verdade. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar outra chance para vocês. Eu vou mandar tocar a música de novo. E vai ser bom para vocês, se na hora que tocarem a música de novo, você se prostra. E aí a resposta deles é aquela resposta de quem sabe o que quer, de quem já tomou uma decisão para a vida, de quem não está ainda, como Elias diz lá, né, como Israel naquele tempo, cocheando entre 2 pensamentos, eu quero servir a Deus, eu não quero servir a Deus, parece que quando eu estava fora da igreja era melhor, e tal. Não tem essa conversa. Ele diz, rei, não perde tempo de tocar sua música de novo, já está decidido, nós não vamos nos prostrar. Você pode dar uma chance, você pode dar 2 chances, você pode dar 10 chances. Nas 10, nós vamos ficar de pé. Aleluia! Eu já tomei a minha decisão. Toda vez que os meninos vão batizar lá na igreja, tem alguém novinho, 12, 13 anos, eu pergunto, quantos anos que você quer andar com Jesus?
Aliás, eu pergunto, quantos anos você quer viver? 90. Fala, que maravilha, se você quer viver 90 anos, então você tem 78 anos para andar com Jesus. 78 anos para caminhar com Deus. E eu sempre falo com eles, porque essa decisão que vocês estão tomando hoje, esse caminho que vocês estão tomando hoje, é um caminho sem volta, é um caminho que não tem como depois a gente descrentear, não tem isso. Eu e você, quando Deus tocou a minha vida, Deus tocou a sua vida, nós ficamos estragados para o mundo, agora a gente só serve para o céu. Se você se aventurar um dia a sair da igreja, você vai ver que coisa terrível é ficar longe de Deus, é ficar longe do Senhor. Você não vai ter nenhuma satisfação nas coisas desse mundo. Eu diria que você vai virar uma alma penada nesse mundo. É uma coisa, pastor, já viu lá o apóstolo Paulo fala assim, o homem natural é aquele que não conhece a Deus, né? Aí ele fala, do homem espiritual, é aquele que conhece o Senhor e discerne bem todas as coisas. E o homem carnal, quem é? É aquele que conhece a Deus e não consegue caminhar com Deus. Ele experimentou, ele vivenciou, mas ele é carnal. Aí, olha você vê, ele é tão estragado que ele não consegue ser espiritual e não tem como ele voltar a ser um natural. Qualquer uma pessoa que um dia foi tocada pelo Senhor, como que ela vai dizer assim, não, eu não conheci o Senhor, eu renego ao Senhor? Ela pode falar da boca para fora, mas a marca vai estar nela, a lembrança vai estar nela, as coisas vão estar incutidas nela. Então eu olho para esses rapazes, para esses peregrinos, e eu percebo isso, falo, não tem como a gente se prostrar, pode dar chance, pode abrir espaço, pode tocar música de novo, e não são pessoas, irmãos, que estavam decidindo de última hora, prostro ou não me prostro, prostro ou não me prostro, não, eu não me prostro, eles podem me chamar do que quiser, podem falar o que quiser a meu respeito, mas nas coisas que são fundamentais para mim, eu não me prostro. Eu não sou alguém que vou decidir de última hora. Desde o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, aquela foi a minha decisão. E pronto, acabou. Esse é o meu caminho. Essa é a minha direção. Eu sou muito admirado assim, irmãos. Me perdoe se os irmãos não sabem. Mas eu sou muito admirado com gente que não guarda a data que batizou, não sabe quem te batizou, não sabe o dia que entregou a vida para Jesus, um negócio tão importante desse. Meu Deus do céu. 17 de junho de 89. Passei a tarde bebendo. O meu amigo de Belo Horizonte, eu liguei para ele, conversando com ele, ele disse assim, eu fiquei sabendo que você está indo na igreja, por que você não entrega a vida para Jesus? E eu fui para a igreja animado naquela noite, um sábado à noite, e fiquei lá no culto, e no final o irmão insistindo, quem quer entregar a vida para Jesus? Eu cheguei animado a entregar a vida para Jesus, mas na hora de entregar, eu não queria entregar não, e eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu gosto tanto de fumar, eu gosto tanto de beber, 22 anos de idade, eu falei, não vai dar certo esse negócio, não vai dar, porque eu ficava achando que era eu mesmo que ia me libertar, que era eu mesmo que ia mudar a minha vida, eu não sabia que na igreja, o Senhor disse, né, que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é uma opção, é um poder que Deus entrega à vida da pessoa, é uma autoridade que Deus coloca sobre a vida da pessoa, e ela sabe, olha, eu sou filho de Deus. E aí em 6 de agosto de 89, no domingo à tarde, um domingo de bastante frio, não tinha nenhum real
nem era real na época, para ir nem sei se era real, para ir para o culto, e eu e meu primo, nós andamos uma média de uns 8 quilômetros para chegar lá no culto à tarde, e no começo da noite, eu passei pelas águas do batismo, o presbítero João Carneiro, que dirigia a igreja de Ouro Fino Paulista, ele fez o meu batismo. Nunca me esqueço disso, irmãos. Quando você tem marcos na sua vida, quando oportunidades aparecem, você lembra dos seus marcos, você lembra das coisas que são importantes para você. É como esse rapaz: olha, nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos a nossa história. Eu não vou decidir agora influenciado por esse mundo, não. Eu já decidi, Deus é o Senhor da minha vida, e eu não me prostro. Eu não me prostro. Sabe, não deixe para você ficar tomando decisões lá diante do copo, lá na última hora. Não, tome as suas decisões antes, se comprometa com Deus, se comprometa com o Senhor, e se você estiver comprometido, pode ficar tranquilo, levante-se, o que se levantar, você vai dizer como o apóstolo Paulo: olha, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Deus. Então, rei, nem vou te responder sobre isso. Se Deus quiser livrar a gente, Ele livra. Se Ele não quiser também, fica sabendo de uma coisa: nós não vamos nos prostrar a essa imagem que você levantou. Pronto, está decidido. E uma última coisa, irmãos, que eu quero comentar com os irmãos, que a gente aprende com esse rapaz aqui, é assim: olha, não se preocupe, porque me parece que essa é uma preocupação do tempo que a gente vive. Não se preocupe em provar que Deus está com você. Sabia que as pessoas, me perdoem, irmãos, às vezes até os hinos, às vezes parece que são os hinos, né? Que a gente tem que provar que Deus está com a gente. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai olhar e ver você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Até parece que na igreja tem plateia e palco, né, irmãos? Mas, olha, por que Deus tem que me abençoar? Não, para mostrar para os outros. Irmãos, não se preocupe. Olha, eu estou fazendo quase 34 anos caminhando na igreja, e eu vi tantas pessoas falando: Deus é comigo, Deus não sei o quê, Deus não sei o quê, e que hoje nem estão de pé, nem estão servindo a Deus. Caminhe com Deus. Sirva ao Senhor. Você percebe que esse rapaz, eles nem estão preocupados se Deus vai livrar ou se Deus não vai livrar, se Deus está ou se Deus não está. O que eles dizem é o seguinte: eu sei que eu estou com Deus, eu estou com o Senhor, eu estou com Ele, eu não abro mão de estar com Ele. Uma coisa é certa, pastor Júnior, olha, toda vez que for necessário, Deus vai mostrar que Ele está presente. Toda vez que for necessário, Ele vai mostrar que Ele está presente. Eu não preciso de trabalhar para provar que Ele está comigo. Se Ele está comigo, na hora certa Ele vai aparecer, no momento certo Ele vai aparecer. Vocês repararam, irmãos, que hoje está cheio de gente assim, que eles falam de Deus, que a mão de Deus está com eles, que não sei o que está com eles, mas eles aparecem mais que Deus. Parece que eles são mais famosos do que o Senhor. E esse negócio de falar que Deus está comigo, tem enriquecido muita gente, tem transformado homens em multimilionários. Então, dá ibope falar que Deus está comigo, dá ibope, mesmo que, irmãos, muitas das vezes não aconteça nada do que eu estou falando, mas eu crio uma imagem, eu acho interessante demais esse rapaz. Eles não estão preocupados em provar que Deus está com eles, eles estão preocupados em manter os seus fundamentos de adoração ao Senhor nosso Deus.
E olha como que as coisas da Bíblia, elas são às vezes diferentes, porque olha, é interessante demais, nesse texto, como que Deus se manifesta? Deus se manifesta enviando Jesus, enviando o seu anjo, enviando alguém para estar dentro daquela fornalha, alguém para estar ali. Mas e na morte de Estevão, que é apedrejado? Não aparece anjo nenhum do lado dele, ninguém livra ele das pedradas. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele está morrendo, ele olha para os céus e diz: olha, Pai, não imputes a eles esses pecados. Ou seja, são pessoas que não estão preocupadas em provar que Deus está na sua vida, eles estão preocupados em manter os fundamentos. Nós somos crentes em Deus, para morrer ou para viver, nós somos crentes no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Não precisa ficar preocupado, não precisa tentar provar para ninguém que Deus está com você, só caminhe com Deus, e na hora certa, Deus vai aparecer, Deus vai se manifestar, Deus vai se revelar, Deus vai cuidar de você. Talvez um dos problemas dos homens, irmãos, em lidar com Deus, é que Deus não é aparecido. Deus não é aparecido. Os homens gostam de aparecer em nome de Deus. Os próprios irmãos de Jesus, o que falam com ele? Vai lá para Jerusalém, porque ninguém que faz os milagres que você faz, fica aqui, ó, Nazaré, nessa região aqui, no meio dessa pobreza toda, andando aqui. Vai lá para Jerusalém, é lá que é bom de fazer os milagres acontecer. Os homens gostam muito de aparecer em nome de Deus. Eu acho interessante mais esse texto, pastor Júnior, que é assim, né? O rei diz: olha, nós não lançamos 3 homens lá dentro, atados, sim. Mas eu vejo 4 homens soltos andando lá dentro. Não tem dano neles, eles estão bem. O quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. E aí ele chega e chama os 3 para vir para fora. Vem! E aí quem sai lá de dentro, irmãos? Os 3. Se Deus fosse aparecido, o anjo não ia sair lá de dentro também, dizendo: ó, foi eu que fiz tudo isso aí e tal. Foi eu que fiz. Deus não é aparecido, irmãos. Todos os dias, eu e você, nós contemplamos um verdadeiro espetáculo. A Bíblia Sagrada diz que os céus e a terra proclamam, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das tuas mãos, uma noite faz revelação a outra, um dia revela conhecimento ao outro dia, sem som, sem nada. A sabedoria de Deus, ela está presente. Olha, irmãos, imagina agora, feche os seus olhos, imagine a grandeza, a grandeza, a grandeza do universo, a grandeza. Os homens podem viajar, nunca vão alcançar a Deus. E ao mesmo tempo que Deus é esse Deus tão grande, Ele também é o Deus das minúcias da nossa vida, é o Deus que colocou veias em mim, veias em você, minúsculas, e que se o sangue não passar por elas do jeito adequado, eu morro, você morre. O nosso Deus é muito grande. O apóstolo Paulo disse que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Ele não precisa de ser aparecido. Ele não precisa de tirar a dor do meu joelho para Ele provar que Ele é Deus. Eu estou envelhecendo, eu estou desgastado, é normal surgir algumas dores em mim. É normal surgir algumas coisas em você. Mas às vezes não, Deus vai ser glorificado nisso, Deus vai ser glorificado naquilo. Deus é glorificado na minha salvação, na tua salvação, em ter enviado o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Aleluia. Ah, pastor, então quer dizer que o senhor não acredita em milagre, não acredita em Deus cura? É óbvio que eu acredito. É óbvio que eu acredito. Eu só não acredito
que Deus é aparecido. Mas Deus faz as coisas. No dia 22 de março de 2021, eu estava no hospital. Eu entrei no UTI, eu peguei pneumonia e não sabia, e os hospitais não me aceitavam, porque mandavam para cá, você está gripado, depois de quase um mês de pneumonia, eu peguei Covid, tinha feito já uns 6 exames, todos deram negativo, aí no último exame que fizeram, o médico falou, não, você tá com Covid sim. Eu quase desmaiei em casa, tive que tomar aquelas bombinhas de ar para não desmaiar, chego no hospital, o médico disse, você está mal, você está com 80% do seu pulmão comprometido, nós vamos te colocar na UTI, e se você não reagir, nos próximos 2 dias a gente vai ter que entubar você. Mas um tanto de gente orou por mim, um tanto de gente falou com Deus, e depois de 2 dias eu estava sentado na beira da cama, e uma médica japonesa citando para mim assim, seu Orlando, eu não sei o que é que aconteceu, mas hoje você é o melhor paciente dessa UTI. Eu acredito que tem um Deus que cura, que tem um Deus que se manifesta, que tem um Deus que se revela, Ele só não é aparecido. Ele não vai fazer nada para a minha glória, para a sua glória, não, Ele vai fazer tudo para a glória do nome dEle, para o louvor do nome dEle, para engrandecer o nome dEle, e no momento dEle, no tempo dEle, no tempo dEle. Então, queridos, não entre nessa pilha televisiva, esse evangelho, sabe, que parece mercado. Vem que Deus vai te curar, vem que Deus vai acontecer, vem que Deus, vem porque você é pecador, vem porque você precisa se arrepender, vem porque você precisa ter as suas vestes lavadas no sangue do Senhor Jesus Cristo, vem porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através, mas vem por essas coisas, vem para caminhar com Deus, vem para servir o Senhor. Então, eu acredito sim, irmãos, que uma igreja que ela está completando 47 anos, uma igreja como a nossa igreja, o Brasil para Cristo, que caminha aqui nesse mundo, sabe que é uma igreja peregrina, sabe que nós estamos aqui de passagem, nós precisamos guardar essas coisas no coração da gente. Nós precisamos de não abrir mão do que é fundamental, não deixar para ficar decidindo coisas na última hora. Não, eu já sei o meu caminho, eu sei o meu rumo, eu sei para onde eu estou indo, eu já decidi, eu sei quem eu amo, eu sei quem eu adoro, eu sei quem é o Senhor da minha vida. E também olhar e dizer, olha, Deus não é um Deus que ele tem que fazer as coisas, eu não preciso estar o tempo todo provando que Deus está na minha vida, eu caminho com Deus, e na hora certa, Ele aparece na minha vida. E eu fecho essa palavra, irmãos, dizendo para os irmãos que, embora Deus não seja um Deus aparecido, Ele é um Deus que está sempre trabalhando. Aleluia, Ele não é aparecido, mas Ele está sempre trabalhando, socorrendo. Sempre quando eu oro eu falo, Jesus, o Senhor que é o médico que não tem plantão, o médico que não é da equipe, aquele que não precisa de credencial para entrar na UTI, vai andando agora, Jesus, nas UTIs da terra, nos hospitais da terra, vai curando, vai libertando, aleluia, vai olhando para aquela mãe que está chorando, para aquele pai que está angustiado, para aquele filho que está preocupado com os pais. O nosso Deus é um Deus que trabalha, irmãos. Ele não é um Deus aparecido, Ele é um Deus trabalhador. O Isaías diz que desde a antiguidade, nunca se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, hoje mesmo, nessa noite, Deus está trabalhando.
Se tem alguma coisa fundamental na sua vida, muito necessária, que Deus está vendo, que olha, não vai ter, não tem escape, você pode ficar tranquilo, que o Senhor vai trabalhar. Ele vai trabalhar. Eu conheci um missionário chamado Carmozino, um senhor batista, tinha aberto algumas igrejas no interior da Bahia. Eu era muito moço, eu tinha um certo convívio com ele. Confesso para os irmãos que aquele é um dos homens que eu mais vi Deus na vida da pessoa. Você sentar para conversar com a pessoa, aí de repente você falava assim, irmão Orlando, você está sentindo a presença dele? Aí, além de você estar sentindo, você olhava por baixo dele, os braços dele estavam arrepiados assim. E ele falava muito comigo disso, ele falava assim, a mão de Deus é uma mão que opera em silêncio. Aleluia, a mão de Deus está operando aqui nessa noite. O Senhor está trabalhando por esta igreja, o Senhor está trabalhando por esse ministério. Nós temos um Deus que trabalha. A ordem é essa, tem 3 moços que estão glorificando o meu nome, que estão se posicionando, desce lá e se posiciona ao lado deles. Eu não quero que nenhum dano aconteça com eles. Aleluia. Esse é o nosso Deus, um Deus que trabalha. Eu não sei se às vezes acontece com os irmãos, mas às vezes acontece comigo. Tem dias que a gente se sente sozinho, não tem, irmãos? Parece que a gente está largado nesse mundo, que não tem ninguém olhando para a gente. Parece que nada vai dar certo. Mas foi nos dias desses que Deus me deu essa palavra. E mostrou para mim, você não está sozinho não, eu estou contigo. E toda vez que for necessário, pode ficar tranquilo, que eu vou aparecer na sua vida. Pode ser na água, pode ser no fogo, pode ser na ameaça. Quando for necessário, você vai ver que eu estou presente. Recebe essa palavra nessa noite, glória a Deus. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Glória a Deus. Não sei se vocês cantam aqui, tem um louvor muito bonito, que o pessoal tem cantado bastante agora, né? Cantar só o coro assim, ó. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão. Que bonito. Com todo fôlego eu cantarei da bondade de Deus. Cante mais uma vez. És fiel em todo aleluia. A bondade de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós te glorificamos pela tua palavra, por esse tempo, ó Deus, que o Senhor nos dá de estarmos expostos à tua palavra. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho, ela fortalece, ela alimenta, aleluia, ela dá sabedoria aos simples. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Que o poder da tua palavra, meu Deus, se manifeste sobre este lugar nesta noite, e a vida do meu irmão e da minha irmã seja abençoada para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, por aqueles que entraram aqui nessa noite, talvez enfermos, ó Pai amado, Senhor, doentes em alguma área da vida, seja espiritual, seja física, enfrentando, Deus, lutas desta terra, o que é
tão comum na nossa vida, lutas na família, num tempo, meu Deus, onde tantas coisas se levantam contra a casa dos teus filhos. Em nome de Jesus, eu quero estender as mãos junto com os pastores que aqui estão e abençoar nesta noite o teu povo, repreendendo o mal, repreendendo as enfermidades, repreendendo as obras das trevas, dizendo, meu Deus, que em nome de Jesus, que o mal retroceda, que as trevas caiam por terra e que o nome do Senhor seja glorificado na vida dos teus filhos. Que nesta noite a mão silenciosa do Senhor possa operar neste lugar, tirando dores, tristezas, abatimentos. Que o Senhor, meu Deus, derrame ânimo sobre cada vida nesta noite. Que aquele que entrou aqui abatido, meu Deus, talvez frustrado na sua vida, receba da mão do Senhor agora força, ânimo, ó Deus, seja agraciado pelo céu, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai amado, eu oro e te louvo pela tua bênção neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir forte o nosso Deus, Ele é digno. Obrigado, queridos, obrigado.